Olá, caros alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje vai ser sobre os fatores climáticos, sobre os fatores que alteram o clima no nosso planeta Terra, como altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, vegetação, enfim. Espero que vocês gostem da aula. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo através do meu endereço eletrônico ou do WhatsApp. E chega de papo, vamos para a aula. Fatores climáticos. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores climáticos, ou seja, fatores que alteram o clima no nosso globo terrestre, ok? Na nossa querida Terra. Entre eles temos a latitude, a altitude, a continentalidade, certo? Temos as massas de ar, como também a vegetação. Tudo isso vai influenciar em quê? Nos fatores climáticos, ok, pessoal? Então vamos lá falar primeiro de latitude. Latitude. Vamos lá, latitude. É o quê? É a relação da linha do Equador e coincidência solar em diversas latitudes. Esse fator interfere diretamente nos climas, nos biomas e na biodiversidade. Vamos falar sobre isso agora e vou explicar para vocês através de uma imagem aqui, ok? Pessoal, a latitude ela está relacionada diretamente com a incidência de luz solar no planeta Terra. A latitude são essas linhas horizontais aqui, ó, certo? Essas linhas horizontais que estão no nosso globo terrestre, inclusive o ponto zero na latitude é a linha do Equador, como está aqui pontilhada, ok? E tem um macete, quanto maior for a latitude, seja ela para o norte ou para o sul, menor será a temperatura. Ó, à medida que você vai saindo da linha do Equador, certo? A temperatura vai diminuindo, tanto para cima, o norte, como para baixo, para o sul. Ok? Isso é um macete. O que vai acontecer? A luz solar, ela bate na Terra, né? Ela bate não. Ela chega na Terra dessa forma aqui. Porém, a forma como ela, devido ao eixo perpendicular da Terra, a forma como ela incide, a energia de incidência dessa luz é diferente em determinadas partes do globo, como mostra aqui, ó. Nessa região aqui, ó, a incidência dessa energia solar é menor, porém, energia não, a insolação, né, a luz solar é menor, porém a energia é maior, por isso que a temperatura é mais alta nessa região aqui, inclusive pegar a região da Amazônia, certo? Então o calor é maior, a incidência solar é menor, mas o calor é maior. E a energia também é maior, certo? Eu falo menor no ângulo de iluminação, certo? A quantidade de iluminação ela é menor aqui, ó, tá vendo? Mas a energia é maior, concentra mais energia. Aqui você pode ver que a incidência solar é o quê? Uma incidência solar um pouco maior. Porém, a energia já é menor do que na próxima às linhas do Equador. Então, à medida que você vai subindo ou descendo, a temperatura ela vai o quê? Diminuindo, certo, gente? Então, ó, aqui, ó, nos polos, na região dos polos, tem momentos que a insolação, né, chega, ilumina uma grande parte dessa região, mas a energia é muito baixa. Então, o calor quase não tem calor, por isso que a região é o quê? Coberta de gelo, tanto no Polo Sul como no Polo Norte. Entendeu, pessoal? É basicamente isso a latitude, ok? Altitude, né? Altitude, pessoal, é o quê? É a distância vertical entre um local, um nível médio do mar, e as regiões que é de menor altitude para de maior, que é picos de montanhas, serras, enfim. Quanto mais você sobe, né? Por exemplo, uma montanha ou uma serra, você está está aumentando a altitude, certo? E está diminuindo a pressão atmosférica. Então, eu vou mostrar uma imagem aqui a vocês e vou explicar direitinho isso aqui, ok? Aqui, altitude. Ó, você pode ver que a cidade de Santos está a nível do mar, a altitude é 0. À medida que você vai subindo, né? São Paulo está a 1.000 metros de altitude, e você vai, Campos do Jordão está a 1.800, mais ou menos, e tem 2.000 metros, 3.000 e assim sucessivamente. À medida que a altitude vai aumentando, a temperatura ela vai baixando, é o contrário.
Altitude aumenta, temperatura diminui, ok? Como está mostrando aqui, ó, tá vendo? Certo? E existe o fator pressão atmosférica também, que eu vou explicar para vocês. O ar, ele tem massa, certo? E se ele tem massa, ele também recebe a ação da força gravitacional, que o nosso planeta, que o núcleo da Terra exerce sobre os corpos. O que vai acontecer? Ao nível do mar, a pressão atmosférica ela é maior, certo? Ou seja, aquela pressão do ar sobre nosso corpo, sobre a nossa cabeça, certo? Não é que você vai sentir a pressão atmosférica subindo 10, 15 metros, 20 metros, não. Agora, se você, suponhamos que você vai sentir a questão da pressão atmosférica quando você viaja de avião, né? Você, ao subir, aumenta a altitude, diminui a pressão. Ao descer, a pressão vai aumentar. E muitas vezes você sente uma dor no ouvido, né? Quem já viajou de avião sabe disso. Então, pessoal, isso também é um dos fatores, certo, que altera o clima do nosso planeta, as altitudes. Você não vai ver uma vegetação, um clima, né, a temperatura de um local em grandes altitudes igual ao que é o nível do mar. Por quê? Porque a vegetação ela vai se adaptar a uma oxigenação menor, uma temperatura menor. São fatores que alteram, ok, o clima de uma determinada região do planeta, a altitude, ok? Vamos falar agora sobre a continentalidade e a maritimidade, ok? E para falar sobre esse assunto, que são dos fatores climáticos do nosso planeta Terra, eu vou mostrar uma imagem aqui a vocês, ok? Vamos lá. Maritimidade e continentalidade. A distância ou a proximidade das grandes massas líquidas influencia a amplitude térmica, isso é fato. Eu vou mostrar a vocês por que agora, ok? Primeiro eu vou falar sobre a maritimidade, que tem baixa amplitude térmica. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, pessoal. Aqui, como mostra essa imagem, ó, durante o dia, o que vai acontecer? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês e vocês vão entender melhor. Depois eu mostro através da imagem que está aqui no slide. Suponhamos que Eric pegue seu carro, né, e vá à praia. E ele chega na praia de Santa Rita, né, da Ridinha, aliás, ao meio-dia em ponto. E está fazendo 40 graus a temperatura, né? Quando o Eric desce do carro, ele está descalço. Quando ele pisa na areia da praia, ele vai ver que está muito quente. Ele sai correndo para poder não queimar os pés. E ao pisar na água, né, do mar, ele vai ver que a água está fria. Ele, oxe, como é que pode? Tá um sol desse, a areia está muito quente e a água está fria. Por quê? Gente, tem uma explicação para isso. O que acontece? O sol ele vai incidir do mesmo jeito, com a mesma intensidade, tanto na água quanto na areia. Mas vai haver uma diferença. A superfície de contato da areia e da água são diferentes. Por exemplo, quando o sol ele penetra na água, a água é translúcida, ele vai penetrar e ele vai até uma certa profundidade, então ele vai demorar a esquentar essa água. Vai ser um processo lento. Já a terra, né, a areia da praia vai ser diferente. Quando o sol bate na areia, ele bate na superfície da areia e não penetra, certo? Então, a superfície ela fica muito quente e as partes de baixo da areia não vão ficar tão quentes. Então, concentra toda a energia do sol naquela região superficial. Então, quando você pisa, você sente o calor. Ao contrário do mar, que penetra, né, por ser translúcido, vai ter que esquentar uma massa maior, que é a água, que é uma massa de ar, que é uma massa maior, né? A água, por penetrar a luz toda, boa parte dela na água, vai ter que esquentar uma massa maior. Já a Terra não. A Terra só a superfície. Então é uma massa menor. Consequentemente, a concentração de calor vai ser maior. Por isso que a sensação térmica quando você pisa na areia o calor é muito grande, ok? E no mar é diferente. Outra coisa, aqui, quando o calor bate na Terra, certo?
ele o quê? Ele vai também fazer o quê? Ele vai subir, vai fazer uma rede de convecção. Então, o que, que vai acontecer? Como está mais frio aqui no litoral, no oceano, né? Então os ventos vêm do mar em direção ao continente, certo? É o que chamamos de brisa marítima, certo, gente? Então há uma convecção, ok? Então o continente fica mais quente durante o dia e o oceano fica mais frio. Por isso que a gente sente aquela brisa marítima agradável, né? Já quando fica à noite, acontece o processo inverso. Vou explicar por quê. Quando anoitece, a areia, né, ela perde calor rapidamente, certo? Esse calor é o que? Dissipado de forma rápida. Já a água do oceano, que demorou para esquentar, também vai demorar para esfriar, porque é uma massa maior. O que, que vai acontecer? Vai haver o quê? Como o continente está mais frio, a brisa continental vai em direção ao quê? Ao mar. Ou seja, durante a noite a areia da praia vai estar mais fria e a água do mar vai estar mais quente, ok, pessoal? Então isso aí é maritimidade. Então a amplitude térmica ela é mais baixa porque há essa troca, né, de temperatura entre o oceano e o continente, próximas regiões marítimas, ok? Já na continentalidade, né, vamos supor, cidades do interior, bem distante da região litorânea, vamos dizer Mossoró, por exemplo, o que, que vai acontecer? Durante o dia, o sol aos 40 graus vai bater na cidade e vai gerar um calor muito intenso, certo? Um calor muito intenso. O que, que vai acontecer? Por não estar próximo da região dos mares, de grandes massas de água líquida, né, do mar, não vai haver aquela brisa para amenizar o calor. Consequentemente, durante a noite, esse calor vai ser dissipado de forma rápida e a cidade vai ficar o quê? Mais fria. Ok, pessoal? Então tem uma grande diferença de temperatura do dia para a noite. Então vai ser o quê? Vai ter uma amplitude térmica maior, certo? O nome disso é continentalidade. Quando as cidades que são distantes dos oceanos e dos mares, elas têm essa grande diferença de temperatura durante o dia e durante a noite. Para a diferença durante o dia para a noite, ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Maritimidade, próximo dos oceanos, continentalidade distante dos oceanos, ok? Vegetação. O que a vegetação altera no clima, né? Vamos lá. Você pode prestar atenção que ambientes onde tem uma grande quantidade de vegetação, o clima ele é o quê? Ele é mais fresco, ele é mais agradável, ok? Eu vou explicar por que isso. Gente, para alterar, melhorar o clima de uma cidade, é necessário que se plante muitas árvores, né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, é um fator que todo mundo sabe. Vou explicar o que a vegetação muda no clima. Locais onde tem grande quantidade de vegetação em florestas, como as florestas tropicais, né? O que vai acontecer? A incidência solar nessas regiões, ela vai acontecer. Só que vai existir barreiras, que é a própria mata. A mata vai fazer com que a insolação não bata diretamente no solo. Essa insolação vai se chocar com as folhas das árvores e, como consequência disso, vai haver um processo chamado de fotossíntese e também um processo de evapotranspiração. Essa evapotranspiração vai aumentar o que chamamos de umidade. Essa umidade vai diminuir, dependendo do local, ela vai amenizar o quê? O calor ou aumentar, certo? Depende da quantidade de umidade e da insolação também. Mas o fator da vegetação, por si só, já o que? Ameniza, certo? Isso aí. Por quê? Porque ao não se chocar direto com a terra, vai ter o processo de fotossíntese, que vai liberar uma grande quantidade de oxigênio. O oxigênio é um gás que ele melhora a circulação de ar, a temperatura diminui, certo? Porque ele é mais agradável, né? A oxigenação. Como consequência disso, também vai ter a evapotranspiração diminuindo as temperaturas e o aumento das chuvas, né? Que quando mais
evapora, quanto mais evapotranspiração vai acontecendo, mais sobe o quê? Mais sobe água, formando as nuvens, e a formação dessas nuvens vai acarretar o quê? Em chuvas. E essas chuvas vai diminuir o quê? A temperatura, ok, pessoal? Então a vegetação também influencia no clima, certo? São fatores climáticos, ok? Agora nós vamos falar sobre as massas de ar, ok? Para falar sobre as massas de ar, eu gostaria de mostrar uma imagem e explicar para vocês. As massas de ar, elas são grandes porções de ar, né? Que saem, viajam, né? Ela sai de um determinado local, de sua origem para outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como diz aqui, ó, são grandes porções atmosféricas com características próprias de temperatura e umidade, que normalmente são influenciadas pela sua região de origem. Por exemplo, a Amazônia é o quê? Um ambiente muito úmido, né? E formam muitas nuvens, as nuvens carregadas, chamadas oceanos flutuantes. Inclusive essas nuvens, como mostram aqui, ó, certo? Elas se deslocam em direção à região sul, provocando as chuvas nessa região, certo? É por isso que a Amazônia, a floresta amazônica, ela é muito importante para o quê? Para o clima e para as chuvas do Brasil, distribuição de chuvas, ok? Já essa região aqui, nordeste, ela é muito quente, então vai provocar o quê? As massas de ar seca, né? Já a região norte e as úmidas. Essas massas de ar que vêm da região da Patagônia, né, que vem do sul do Brasil em direção ao norte, e entrando pelo litoral, como mostra aqui, elas são massas de ar frio. Quando ela chega nessas regiões, elas diminuem a temperatura, certo? Nessas regiões. Mas também existe outro fator que altera as massas de ar, certo? Que é as barreiras, que no caso são o quê? O relevo, como mostra aqui, as cadeias de montanhas. Ao se chocar com as cadeias de montanhas, muitas nuvens provocam que chuvas, como mostram aqui. Cidades que têm um relevo muito alterado, como Rio de Janeiro, por exemplo, né? E tem muito, vamos dizer, montanha, né? Cadeias de montanha. Vai haver o quê? Muita chuva nesse local, devido que as massas de ar se chocarem com o quê? Com essas montanhas, né? Com essas altitudes, esses relevos de grande altitude. Então, pessoal, massas de ar é isso aqui, ok? Correntes marítimas. Outro fator climático, que é, né, outra coisa que altera o clima no nosso planeta, né? Um dos fatores climáticos. Vamos lá. As correntes marítimas, nós temos basicamente dois tipos, as quentes e as frias. E eu vou falar o que ela, né, influencia no nosso planeta, né? Primeira coisa, a umidade e o calor, né? Trazido por essas correntes marítimas. Essas que estão em azul, elas são as frias, e as que estão em vermelho são as quentes. Notem uma coisa muito importante. Aqui, ó, o litoral brasileiro, tá vendo essa corrente marítima aqui quente? Ela é um fator muito importante porque, por ser quente, ela vai trazer umidade para o litoral, né, para o país, para o Brasil, e, consequentemente, vai trazer o quê? Formação de grandes florestas. Já essa corrente fria aqui, ó, certo? Ela vai provocar o quê? Como ela é fria, ela vai reter umidade para ela, porque é uma corrente fria, vai tirar a umidade do continente em direção ao oceano e vai provocar as grandes áreas desérticas, como, por exemplo, o deserto do Atacama, que fica aqui no Chile, certo? Então, as correntes marítimas quentes, elas são responsáveis pela formação de trazer grande umidade para o continente e formação de grandes florestas. Já as frias formam áreas desérticas, certo, gente? Aqui, ó, na região dos polos, tá vendo? Aqui, ó, no Polo Sul, né? O que vai acontecer? Essa região aqui é um deserto de gelo, né? Pode ver que são correntes frias, certo? Aqui, ó, tá vendo? São áreas de grandes florestas, são correntes marítimas quentes, ok, pessoal? Então, aqui, ó, fria, aqui quente. Onde tem corrente marítima quente, ela vai o quê? Deslocar a umidade, consequentemente vai formar grandes
grandes florestas. Onde tem corrente marítima fria, ela vai tirar a umidade do continente em direção ao oceano, vai provocar o quê? Vai fazer o quê? Grandes desertos próximo dessas regiões, ok? Então, basicamente é isso, ok, pessoal? As correntes marítimas, elas influenciam nesse quesito, que é o quê? A umidade e o calor levada para o continente, na corrente marítima quente, e na corrente marítima fria, traz a umidade do continente em direção aos oceanos, ok?